Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, galera! Vamos lá para mais uma live. Eu tô aqui para vocês. Atrás de vocês tem uma tela. E nessa tela eu estou vendo um serzinho lambendo pata. Oxi! Não pode não! No meu colchonete, na minha cara, lambendo pata. Tô boa. Folgado, né? Se deixar, fia, come, Ju, o braço inteiro. É muita chuva, né, galera? Muita chuva. E aí elas ficam entediadas dentro de casa, né? Vamos lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para a nossa aula em formato de live da semana de aquecimento, né? Então, a gente está fazendo 2 semanas aqui de aquecimento para o evento que vai acontecer lá no dia 24. Então, lá no dia 24 de janeiro, vai acontecer um evento chamado Semana do Alongamento, onde eu vou mostrar para vocês o que é que pessoas comuns estão fazendo para conseguir zerar a abertura em 8 semanas, sem sofrimento, com 5 minutos de alongamento por dia. Lá na semana do dia 24 de janeiro, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai entender como que funciona esse processo de zerar a abertura em 8 semanas. E para te preparar para você chegar lá com a mente aberta, a mente expandida, sabe assim? Aquela mente que já podou as principais dúvidas ali, a gente está fazendo essas aulas, né, no formato aqui de live, que é o aquecimento para a semana. E nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre zerar a abertura, o segredo de você zerar a abertura depois de ter lesão. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, quais são os cuidados que você tem que ter, quais são os detalhes nesse processo de zerar para as pessoas que já tiveram um histórico de lesão. E quem ainda não teve, primeira coisa é levantar as mãos para o céu e falar, graças a Deus, vou prestar muita atenção nesse processo de lesão para eu conseguir evitar isso, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar as pessoas a chegarem na abertura zerada em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia, sim? Eu vou olhar várias vezes para esse papelzinho para ter certeza que eu não vou esquecer de falar nada do que eu separei aqui de importante. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que toda vez que uma pessoa tem uma lesão, quem já teve lesão, coloca eu aí para mim nos comentários para eu saber. Mas toda vez que uma pessoa tem lesão, acontece vários mecanismos. Fisiologicamente, na musculatura da pessoa, mas principalmente, que é o que eu considero mais limitante para a pessoa conseguir zerar uma abertura depois desse histórico de lesão, acontece na mente. A gente acaba adquirindo alguns traumas ali. Então, a gente precisa vencer tudo isso para conseguir zerar. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas eu sei que eu chegar aqui e falar para você que é possível sim você zerar a sua abertura, mesmo que você já tenha tido lesão na musculatura que está envolvida ali na abertura. Eu sei que é muito fácil chegar aqui e falar, e eu sei que você vai olhar do outro lado e falar, não sei não. Então, eu quero mostrar uma história para vocês. Sim, eu quero mostrar a história de uma pessoa que teve lesão e onde ela conseguiu chegar com a abertura dela, seguindo alguns fundamentos do que eu vou passar aqui para vocês hoje. Vamos lá, Tia Ju? A Tia Ju vai compartilhar com vocês, vai pegar a galerinha do Instagram, para que vocês consigam acompanhar essa história. É um vídeo curtinho, e aí a gente já entra, de fato, na nossa aula aqui. Bora lá! Olha só, essa pessoa que eu vou mostrar para vocês, ela se chama Lilian. E ela é professora de balé também, e é minha aluna de balé também, além de ser uma das minhas alunas no treinamento de zerar a abertura. Uhum. Eu consegui, sendo professora, uma vez em que eu estava alongando a minha perna por conta dessas forçadas que a gente dá para conseguir o alongamento, né? Eu estava num dia em que eu não estava considerando o meu alongamento bom, fui forçar o meu alongamento da abertura de segunda, consegui um belo de um estiramento, uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa, parte posterior, que daí ficou doendo até para andar, enfim,
Fui ao médico, tratei, repousei, tudo, a dor passou, mas, né, conforme eu tentava alongar a perna esquerda, não dava mais. Já vinha aquela memória da lesão, já vinha aquele medo de lesionar de novo, o próprio músculo dava um sinalzinho de, opa, vai voltar, né? Então, eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura. Então, eu consegui zerar com as duas pernas, inclusive, voltei a fazer o espacate. Atualmente, a minha abertura, ela atingiu o platô, então, eu consigo fazer o espacate com as duas pernas. A minha perna não tem mais sombra de lesão, o músculo nem tenta mais me avisar, porque foi tudo muito tranquilo, foi tudo com muito respeito dentro do limite que eu aprendi a ter com É isso aí. É bem isso mesmo. As lesões, elas não impedem a gente de zerar a abertura. O que impede a gente de zerar a abertura é a forma como a gente treina, é o nosso treinamento. O que acontece num processo de lesão? Primeira coisa que a gente precisa ter clareza nesse assunto. A nossa musculatura, ela é composta por fibras. Então, imagina que meus dedos são fibras musculares que estão lá, assim, ó. Assim, conforme eu traciono o meu músculo, essas fibras se esticam mais. O nosso músculo, ele é um tecido elástico, então ele tem essa capacidade de se esticar. Só que ele se estica até um limite. É por isso que a nossa abertura, né, quando você está começando ali, você não consegue encostar no chão, porque chegou no limite. Aí a gente começa a dar estresse para esse músculo, então a gente começa a fazer exercícios de alongamento para esse músculo, para essas fibras, para elas ganharem mais flexibilidade. E aí elas conseguirem se esticar cada vez mais, até que elas se estiquem ao ponto da minha perna, do meu calcanhar, chegar na direção do meu quadril. Quando eu tenho as duas pernas na direção do meu quadril, eu consigo zerar uma abertura, sim? Seja a perna para frente, para trás, seja nas laterais. Nesse processo de fazer alongamento para tracionar a nossa fibra muscular, a gente acaba provocando microlesões. Então, são pequenos machucadinhos que acontecem na fibra muscular. Enquanto são microlesões, isso é fisiológico, isso é normal acontecer. É assim que a gente ganha flexibilidade. O problema é quando a gente faz alguma coisa, normalmente, tracionar demais, e aí essa fibra rompe de vez. Quando essa fibra rompe de vez, a gente começa a ter os estiramentos. Tem vários graus de estiramento, tá? A gente não entra nisso hoje, mas o importante é que você entenda que se você teve uma lesão fazendo alongamento, a sua fibra rasgou. Ah, Mari, rasgou o músculo inteiro? Não, isso é um grau de ruptura muito, muito mais grave. Provável que não tenha rasgado o músculo inteiro. Pode ter casos que sim, mas o mais comum é rasgar algumas fibrinhas. Essas fibrinhas, elas vão se cicatrizar. O nosso corpo, ele é inteligente ao ponto de criar um processo de cicatrização para voltar essas fibras para os lugares. Só que qual é o problema? Quando a gente não trata, essas fibrinhas que saíram ali, que rasgou, elas tentam se juntar e elas se juntam formando uma cicatriz. Ao invés delas voltarem lá retinhas, bonitinhas, elas formam uma cicatrizinha no lugar onde rasgou. Essa cicatriz é como se fosse um para-raio. Sabe para-raio? Quando chove e aí tem os trovão lá e tem os raios, o para-raio puxa para ele. Essa cicatriz, ela puxa toda a atenção para ela. E aí é natural, é normal acontecer, é comum de acontecer da gente rasgar de novo no mesmo lugar. Então, um dos grandes problemas da gente ter lesão numa fibra muscular por alongamento
é que a gente acaba criando, se a gente não fez fisioterapia, se a gente não tratou certinho, a gente cria uma cicatriz que fica ali um para-raio para sempre. E sempre eu vou ter uma tendência a rasgar no mesmo lugar. Aquele lugar fica mais fraquinho, a junção dele é mais fraquinha. E aí o que acontece? Esse é um processo. Então a gente teve uma lesão, eu criei ali uma cicatriz que deixa meu músculo mais suscetível a novas lesões. Isso é uma coisa, isso é o fisiológico. Só que tem um outro lado nisso tudo. A pessoa que passou por um mecanismo de distensão, o que aconteceu? Pensa comigo, por exemplo, a Lilian. Ela dava aula, ela fazia aula, e aí ela teve esse processo de lesão. Ela teve que se afastar das atividades dela. Ela não conseguia mais usar a amplitude de movimento dela porque tinha um machucado ali. Então, toda vez que a gente tem um processo de lesão, a gente acaba tendo que se afastar da nossa atividade. E isso, para quem pratica atividade física, seja ela aula de balé, seja artes marciais, seja polidense, tecido, sei lá o que for, é a última coisa que a gente quer, porque a gente sabe que se eu me afastar daquele treino, daquela atividade, o meu desempenho vai cair. Aí já causa o primeiro trauma. Putz, fui lá, fiz o alongamento para zerar uma abertura, por exemplo, me machuquei, tive uma lesão e acabei tendo que me afastar da atividade. Tive que gastar com tratamento, tive que gastar tempo em tratamento, tive medo de não poder voltar a fazer a minha atividade. E aí, perdi meu desempenho. Quando eu consegui me recuperar, eu voltei, mas voltei com o meu desempenho mais baixo. Tive que correr atrás para recuperar o meu desempenho. E aí eu viro para você que passou por tudo isso e falo, e aí, vamos zerar a abertura? É natural que você olhe e fale, não, eu já me machuquei uma vez e eu não quero isso para mim novamente. Não tem que querer isso para você novamente mesmo. Mas existe uma maneira da gente trabalhar a sua flexibilidade sem que você tenha novamente uma lesão. E é isso que a gente vai entender aqui hoje. Tudo bem? Até aí ficou claro? O que eu quero dizer aqui para você? Existe um processo fisiológico no seu corpo que teve lesão, que sim, deixa você mais suscetível novamente a novas lesões, ok? Além disso, tem todo um aspecto emocional, senti dor, me afastei da atividade, caiu o desempenho, gastei com médico, fisioterapia e tudo mais, perdi tempo em tudo isso. Existe todo esse lado mais emocional, vamos dizer assim, que também pesa na hora de fazer o alongamento. E aí, na hora de fazer alongamento, você sente medo. E tá tudo bem, ok? Pode ser um brutamonte do musculoso lá que teve uma lesão e eu tenho medo de fazer alongamento. Você tem o histórico para isso e tá tudo bem. Primeiro ponto é entender que existe sim esse medo de alongar novamente. Segundo ponto é entender que existem maneiras da gente fazer o processo sem precisar passar por isso, ok? E aí, existe algum grande segredo, na verdade, né? Nesse processo de zerar a abertura de quem já teve lesão, a gente tem um grande segredo que vai te ajudar muito nesse processo. Primeiro ponto que eu quero colocar para você. A partir do momento que a gente tem medo, sim, eu tenho medo de fazer alongamento, o seu corpo tem uma cicatriz lá. Então, o que antes de eu ter a lesão, vamos supor, antes de eu ter a lesão, eu fazia lá o meu alongamento de pôr a mão no pé, e eu ia lá e eu conseguia chegar até aqui. Eu sentia doer e puxar e tal, mas eu chegava até aqui. Depois da lesão, vamos supor que a lesão tenha sido na perna direita. Cara, não vai mais. A musculatura, pela cicatriz que formou, ela trava um pouco mais a sua flexibilidade. E aí já não vai mais. Aí eu tenho medo de forçar. Porque eu lembro de todo o meu histórico. E eu tenho medo de forçar. Aí eu não forço. Aí eu não chego eu não chego a tracionar a fibra de verdade para ela voltar a ganhar flexibilidade. E eu continuo com a minha flexibilidade aqui sem evoluir.
Primeira coisa que você precisa fazer nesse processo, entender que a sua musculatura agora ela é diferente. O lado que não teve lesão, ele tá normal. Então, esse lado eu consigo alongar. Esse outro lado, ele tem uma limitação. Então, esse outro lado eu preciso ir mais com calma. E aí vem a primeira dica. Se você ficar fazendo alongamento depois de uma lesão, eu ficar fazendo alongamento associando as duas pernas, a perna da lesão vai limitar a perna boa. Faz sentido? Essa perna, ela tá limitada, ela não me deixa mais. Só que a outra perna me deixaria. O que eu tenho que fazer? Separar as pernas. Esse é o primeiro ponto. Você vai precisar, a partir de agora, trabalhar com as pernas de maneiras separadas. E você vai ver que todos os exercícios que eu passo aqui sempre são com as pernas separadas. Não importa se é no meu treinamento avançado de flexibilidade, eles são com as pernas separadas. Porque mesmo quem nunca teve uma lesão, o nosso corpo é diferente. Um lado é mais flexível, o outro lado é menos flexível. Um lado é mais forte, o outro lado é menos forte. Então, quando a gente trabalha, o ideal é que a gente isole para que eu possa usar o máximo possível dessa flexibilidade da perna boa e trabalhar com o máximo de atenção possível na flexibilidade da perna que já teve uma lesão, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Num exercício desse, por exemplo, é só eu tirar uma perna. Deixei ela lá caída para o lado, sim, e vou lá pegar, ok? Qual é o ponto agora? Você precisa perceber como essa sua perna, né, que a gente está falando de lesão em perna, como essa sua perna responde ao estímulo do alongamento. Porque todo alongamento, na hora que eu começo a estirar, ele gera um desconforto. Se eu forçar demais, ele vai gerar dor. Então, onde eu consigo chegar percebendo o desconforto? Pode ser que na perna lesionada, o máximo é aqui. Se eu forçar um pouquinho mais, eu já começo a sentir dor. Dor é quando a gente começa a ficar mais ofegante, o rosto começa a esquentar, a gente já começa a fazer careta, a perna às vezes começa a tremer. Ali eu já tô com a minha musculatura no limite do limite. Então, o ideal é a gente trabalhar um pouquinho antes, principalmente se você teve lesão. Agora, a outra perna, não, na hora que eu coloco aqui, eu tô no desconforto, eu consigo ir até um pouquinho mais. Ó, agora aqui eu comecei a sentir dor, vou voltar um pouquinho. Mas a minha mão já tá inteira lá no pé, eu já consegui descer mais, sim? Então, esse é o primeiro ponto. Se você teve uma lesão fazendo alongamento, a sua musculatura que sofreu a lesão, ela funciona diferente a partir de agora. E você precisa entender qual é o novo limite de alongamento para você. Porque quando você percebe esse novo limite, não tem mais por que você ter medo. Sim, eu sei que eu estou no meu limite, eu sei que até aqui está tudo bem. Mais do que isso, não. Só que, o que as pessoas que sofrem uma lesão, elas acabam se agarrando? Cara, eu senti qualquer coisa, eu já vou parar. Qualquer coisa que eu sentir, eu já paro. Não, eu preciso trabalhar no desconforto. Comecei a sentir dor, tá, vou voltar um pouquinho. Mas o desconforto de sentir a musculatura puxando, tracionando, isso até ajuda você a recuperar a flexibilidade dessa musculatura. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Pegando o papel para não esquecer nada, senão a tia Maria já começa a pular, fala outra coisa, né, tia Ju? Não estava no script do que era para ela falar, vamos lá. Segundo ponto. Além da gente conhecer esse limite de dor, é você ter a consciência de como foi o seu processo de lesão. Como é que foi que você se machucou? Você estava lá fazendo o alongamento e alguém veio e te empurrou? Sim, não, Maria, eu estava lá e realmente deram uma empurradinha que deu uma forçadinha a mais e aí sofri a lesão. Não, eu fui de uma vez, aí eu sofri a lesão. Não, estava tudo bem, na hora que eu voltei eu senti uma fisgada, aí eu sofri a lesão. Quando a gente entende o processo de lesão, eu entendo onde é que foi o problema e eu consigo evitar esse problema. Então, se era alguém me empurrando, o que é que eu vou fazer?
Toda vez que alguém chegar perto de mim, eu vou falar, não, 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 por favor, não. Essa perna, ela é machucada, eu já sofri uma lesão e não sei o que, não sei o que lá, e foi me empurrando, por favor, não me empurra. Você vai ter que verbalizar. E eu sei que tem algumas atividades, tipo artes marciais, que isso é mais complicado. Então, você vai ter que ter uma conversa com o seu professor, você vai ter que explicar que já existe uma lesão, um histórico de lesão naquela musculatura. E eu tenho certeza que seu professor vai entender isso. Ele vai olhar e falar, não, beleza, ok, vou forçar assim, não é assim? E aí, mas a outra perna tá boa, então a outra perna nós... E faz parte, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar, acho que vai ser até amanhã de manhã, que a gente vai falar como é que a gente lida nesses casos em que as pessoas vêm forçar a gente no alongamento, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã. E aí, entendendo o mecanismo que eu passei para sofrer a lesão, eu vou evitar esse mecanismo. Se foi alguém lá me empurrando, eu vou pedir para a pessoa não me empurrar, pelo amor de Deus. Se foi, eu fui de uma vez fazer o alongamento, ou foi num movimento, eu estava lá fazendo uma aula de balé e chutei a perna, ou numa determinada atividade, chutei a perna e dei uma fisgada, cara, significa que a sua musculatura não está pronta para aquele movimento. Eu preciso trabalhar melhor a minha musculatura para aquele movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aquecer mais. Sim, eu vou tomar mais cuidado na hora de chutar para não colocar tanto impacto na perna. Aí eu vou cuidar desses aspectos, mas não tem uma ligação direta com o exercício de alongamento. Agora não, eu estava lá no alongamento e resolvi dar uma forçadinha, que nem a Lilian falou, eu resolvi dar uma forçada. Nessa forçada eu me machuquei. Então, o que você vai fazer a partir de então? Evitar o raio da forçada que não serve para porcaria nenhuma, só para te machucar, ok? Não, a minha lesão foi na hora de voltar. Então, o que é que eu vou fazer? Voltar do meu alongamento sempre o dobro mais lento do que eu já fui. Então, se eu fui em 5 tempos, eu vou voltar em 10 tempos, desfazendo a postura, relaxando a musculatura. Uma das coisas que mais causa lesão durante o alongamento, vocês sabem o que é? É o retorno. É quando a gente volta da posição. Porque eu tô lá, nossa, tô super alongada lá, e aí eu volto de uma vez. Quando eu volto de uma vez, a musculatura que estava sendo tracionada é como se ela fizesse uma estilingada. E aí ela dá um impacto no final da musculatura. E aí é onde a gente acaba machucando, ok? Beleza. Terceiro e último ponto. Existe uma maneira de você ajudar a sua musculatura a se recuperar. Não necessariamente do processo de lesão, mas das microlesões que você causou durante o alongamento. Lembra que eu falei que quando a gente faz alongamento, a gente causa microlesões, que é fisiológico, e é assim que a gente ganha flexibilidade? Essa musculatura, ela precisa se recuperar. Então, eu preciso deixar ela descansar para que ela se recupere. Ou eu posso ajudá-la a se recuperar. E hoje aqui eu vou ensinar na prática para vocês uma técnica que vai ajudar a sua musculatura a se recuperar depois do alongamento. Essa técnica não é só para quem teve lesão, tá? Essa técnica é também para quem não teve, porque você vai ajudar a sua musculatura a se recuperar. No outro dia ela vai estar inteira, pronta para você colocar o estresse do alongamento de novo nela, ok? Para você ter uma ideia, no meu treinamento de zerar a abertura, é obrigatório usar essa técnica. Obrigatório. Obrigatório. Quando os meus alunos falam que eu estava sem tempo e eu não fiz, eu quero pegar pelo pescoço e esganar, porque isso faz a diferença na sua vida se você quiser zerar a abertura, ok? Vamos aprender sobre ela? Você vai precisar de uma bolinha. Pode ser uma bolinha assim, de tênis. Mário, não tenho bolinha. Cara, pega uma laranja, um limão, qualquer coisa redonda que seja mais durinha. A bolinha do cachorro. Bolinha do cachorro, essa daqui é do cachorro. Por isso que minhas filhas estavam aqui, entendeu? Eu coloquei aqui, elas já vieram. E aí, pode usar essas bolinhas aqui, ou você pode usar essa outra bolinha aqui, que ela é própria para isso. Não sei se o Instagram tá pegando. É uma bolinha que chama bolinha cravo, tá? Ela tem esses pinos, vamos dizer assim, tá vendo? Ela tem uns pinos que na hora que a gente vai passar ela lá na musculatura, ela acaba estimulando um pouco mais fundo o músculo do que essa daqui.
Só que essa é melhor do que nada. Depois dessa, vem essa. Ou esses carrinhos, tá vendo? Eles também, dá pra ver no Instagram? Uhum. Eles também, ó, tem uns pininhos, tá? E esses pininhos, na hora que a gente passa lá na musculatura que a gente alongou, eles acabam estimulando também mais essa musculatura. Então, você pode usar qualquer uma dessas coisas. Mas posso usar rolo? Pode. É um pouco diferente a maneira de passar o rolo, porque você sempre vai ter que obedecer o sentido da fibra. Então, é muito mais fácil de aplicar para quem está começando coisas pequenas, tá bom? Prefiro as coisas pequenas. Mas vamos lá. Fui lá, fiz meu alongamento. Sim, vamos supor que essa é a perna direita, é a perna da lesão. Fui lá, fiz meu alongamento. Cara, fui devagar no alongamento. Senti o desconforto. Ah, aqui tá o desconforto. Um pouquinho mais já gera dor. Voltei. Não, fiquei no desconforto. Isolei as pernas, ó. A outra perna tá aqui do lado. Sim, ela não tá participando do alongamento. E aí, eu tô lá me alongando. Terminei o exercício. Vou voltar. Soltando, desmontando a postura. Então, eu solto mesmo o meu corpo, eu solto a respiração e eu uso as minhas mãos para empurrar o meu tronco de volta. Por exemplo, nesse alongamento. Cada alongamento tem uma maneira da gente retornar. Não é simplesmente sair da postura, terminei. Não, isso vai te machucar. Cada tipo de alongamento que você faz, a gente precisa sair de uma maneira. Por exemplo, tem um alongamento que a gente faz para fazer a abertura, que é o famoso sapinho. E aí, no sapinho, como é que a gente sai? Não é simplesmente vir para trás. A gente deita. Para que isso? Eu deito, estico as pernas, depois eu fecho as pernas devagar, depois eu viro de lado e sento. Por quê? Eu estava lá usando os meus internos, né? Usando a musculatura interna da minha perna, estirando ela. Se eu volto para trás, eu faço essa musculatura recolher. Quando eu vou para frente, eu relaxo essa musculatura. Aqui é a mesma coisa. Eu tô lá puxando o meu músculo. Tô lá tracionando ele. Conforme eu solto a minha postura, aí eu alivio esse músculo. Conforme eu uso as mãos me empurrando de volta, eu não uso músculo do tronco me empurrando, da perna me empurrando, eu uso as mãos. E aí eu não sobrecarrego essa musculatura. Sim, terminei meu exercício. O que eu vou fazer? Vou fazer um negocinho chamado automassagem. Por que auto? Porque você mesmo vai fazer em você, porque não vai ter desculpa de eu briguei com a minha esposa, ela não quis fazer a massagem em mim, eu briguei com o meu esposo, ele não quis fazer a massagem em mim. Não, você não depende de ninguém, ok? Como é que a gente faz essa automassagem? A gente vai passar a bolinha, tá? Vou começar com a bolinha normal. A gente vai passar a bolinha na região em que você sentiu alongar. Na região que você sentiu a musculatura gritando. É lá que você vai passar a bolinha. Não adianta nada, eu fiz um alongamento para posterior e eu venho aqui e faço automassagem na perna inteira. Isso não tem função nesse momento. Eu preciso ativar a circulação na região que eu alonguei. Por quê? Quando eu ativo a circulação ali, vai mais sangue para aquela região e ajuda a levar substâncias e tirar substâncias dali que gerou nessas microlesões. Então, isso faz acelerar o nosso processo de regeneração das fibras, ok? E aí, a gente vai aplicar a bolinha. Eu posso simplesmente virar de lado, colocar a bolinha... Agora, colocar a bolinha aqui, ó, e eu vou com a mão, ó, pressionando a bolinha. Essa é uma maneira, sim? E eu passo lá na região que eu senti alongar. Eu senti mais aqui para dentro, vou mais aqui para dentro. É uma maneira. O que é importante nisso? Você colocar pressão. Por quê? O músculo da perna, né, tanto a coxa quanto a parte de trás, a parte interna, é um músculo em cima do outro. Então, se eu faço muito superficial, eu acabo pegando só os músculos que estão aqui em cima. Agora, se eu coloco pressão, eu acabo pegando os músculos que estão lá embaixo também, ok? E aí eu quero que você teste aí dessa maneira agora. Você vai pegar a bolinha, pressionar lá na sua perna, sim? E deslizar essa bolinha colocando pressão na mão. E aí você vai sentir ali como que essa bolinha age ali na sua perna.
Uma segunda maneira de fazer, que é um pouquinho mais intensa, é a gente colocar a bolinha lá no chão, sim, e aí, ó, eu vou vir em cima dessa bolinha, né? E aqui, ó, eu vou deslizar. Como é que eu faço esse deslizar? A perna que não foi alongada está ali, a outra está aqui com a bolinha. Desci a bolinha em cima da perna e tiro essa perna do chão. Tá vendo? Meu calcanhar está longe do chão. Daqui eu subo o meu bumbum e eu deslizo para frente e para trás, empurrando com as mãos e com essa perna. Vou lá, coloquei, subi a perna, subi o bumbum e aí empurra com os braços e com a perna. Com os braços e com a perna. E a bolinha tá lá embaixo, deslizando. Quando a gente faz dessa maneira, o que é legal? Que a gente consegue soltando o peso da perna que está esticada, a perna que eu estou fazendo a automassagem. E aí isso gera mais pressão naquela musculatura. Sim? Fez sentido? Deu para entender essa parte? Coloca para mim sim, se deu para entender essa parte aí, para eu saber que vocês estão acompanhando. Uma outra maneira é com a bolinha cravo, que vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? Eu posso colocar lá e fazer lá o movimento. E aí, tem uma outra maneira da gente fazer isso. Toda vez que a gente alonga, aí sim. Toda vez que a gente faz alongamento, a gente tem uma região no músculo que acaba ficando mais dolorida. Tem pessoas que quando começa, acaba sentindo o músculo como um todo. Se você sentir o músculo como um todo, você tem que fazer automassagem no músculo como um todo. Ponto. Agora, conforme você vai evoluindo nos exercícios, você vai perceber que vai ter uma ou duas regiões ali na sua musculatura que fica um pouco mais dolorida. E aí é nessa uma ou duas regiões que você tem que dar mais atenção. Mari, onde é essa região? Não faço a menor ideia, porque cada pessoa é de um jeito, tá? Tem pessoas que vai sentir mais no final da musculatura, tem pessoas que vai sentir mais no ventre, que é no meio da musculatura. Então, você vai perceber o seu corpo. Como é que você faz para perceber? Você vai primeiro passar a bolinha lá inteira, na perna inteira, né? Nessa parte da perna que a gente alongou aqui, por exemplo. Ah, passei a bolinha aqui e aí eu sinto, ó, por exemplo, eu hoje, Mari, eu tô sentindo mais aqui no ventre, que é no meio. Vou trocar de bolinha, fica mais fácil para ver, né, Tia Ju? Ó, então passei ela inteira, agora aqui no meio eu tô sentindo um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer curtinho, só nessa região. Eu faço curtinho nessa região. Quanto tempo, Mari? Cara, se você puder ficar fazendo 2 horas, seu músculo vai ficar feliz. Mas eu sei que a gente não tem todo esse tempo. Então, o que a gente vai fazer? O máximo de tempo que você puder. Ah, não, ó, pelo horário eu consigo colocar 10 minutos de automassagem depois que eu terminar meu alongamento. Então, você vai dividir esses 10 minutos entre as duas pernas e ver qual região está precisando mais. Ok? Mari, não. Eu consigo 20 minutos. 20 minutos. Não tem limite de tempo, tá? Tenha consciência de que quanto mais você fizer, mais você estimula aquela região. Ok? Aí, vou fazer na panturrilha, por exemplo. Né? Vou lá fazer lá na panturrilha. Mesma coisa. Posso pisar no chão e deslizar ela lá na minha panturrilha. Sim? Ah, não, para mim eu prefiro fazer aqui na mão. Beleza, vamos fazer na mão. Vou fazer na coxa. Ok? Posso deslizar lá. Tudo bem? Ah, parte interna, né? Parte interna a gente usa bastante, ó. Parte interna a gente normalmente faz na mão, tá? E é o suficiente. O que é importante a gente entender? A automassagem parece uma coisa muito boba, muito simples e tão fácil de fazer que parece que não vai ter efeito. Só que tem vários estudos que mostram que quando a gente usa recursos para estimular a circulação naquela região ou fazer o quente-frio, como chama, Tiju? Contraste, quando a gente faz o quente-frio. Então, eu faço a automassagem, depois eu coloco gelo. Sim, isso vai ajudando a eliminar as toxinas que ficaram ali por conta das microlesões. E aí, no outro dia, você está inteiro para fazer os exercícios de alongamento novamente. Quando a gente vai zerar uma abertura, a frequência com que a gente faz os alongamentos, ela é importante. Então, se você, eu vou zerar minha abertura.
Fiz alongamento hoje. Nossa, no outro dia eu tô tão estragada que eu não consigo nem encostar na perna, não vou fazer. Você vai perder. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa evitar chegar nesse estado estragado, ok? Esse estado em que eu não consigo aplicar de novo o alongamento. Para isso, a automassagem é a bola da vez. Mari, posso substituir a automassagem pela liberação miofascial, a autoliberação? Sim, se você tiver conhecimento sobre a autoliberação, é mais indicado do que a automassagem. Ok? Tudo bem? Olha, quem já teve lesão, aplique automassagem, cara, muito. Se você falar assim, eu tenho 10 minutos, não, vou tentar 15. Eu tenho 20 minutos, não, vou tentar 25. Sempre tente um pouquinho mais do que o tempo que você estipulou ali, porque é uma coisa que vai te ajudar muito a evoluir, a sua musculatura não ficar com aquele engruvinhado ali como um ponto de para-raio para novas lesões. Show de bola? Sim? Dúvidas, galera? Tranquilinho, tia Jo? Ó, hoje foi tranquilo, hein? Vocês receberam massagenzinha, né? Mari, minha filha de 9 anos pode fazer esse curso junto contigo. Rebeca, olha só, eu acho que ela não vai entender o que eu vou explicar. O que acontece? Ela vai começar a fazer o principal erro que as pessoas fazem na hora de fazer alongamento, que é copiar o meu movimento. Então, eu vou lá, vou colocar a mão no pé, e ela vai lá e vai colocar a mão no pé. Só que ela não vai entender que ela precisa arrebitar o bumbum ao invés de soltar o bumbum. E isso faz total diferença nesse alongamento, por exemplo. Faz aí para você perceber. Com as costas corcundinha, é uma coisa, você vai sentir toda a cadeia, inclusive cadeia das costas. Agora, quando eu arrebito o bumbum, pode ser que eu nem consiga colocar a mão no pé. Só que eu sinto só a cadeia posterior de perna. E é isso que a gente precisa trabalhar para zerar uma abertura. Sim, e aí esses detalhes, uma criança de 9 anos não vai ter essa percepção. Então, assim, ela pode acompanhar? Pode, mas você precisa estar junto o tempo todo, porque com certeza ela vai fazer a coisa errada. Ok? Aí não vai ser tão útil para ela. Show de bola! Show de bola, tia Ju? Cara, aqui que a aula foi super didática, que deu para entender tudo. Ótimo, galera. Eu acho que assim, o mais importante de tudo que eu falei, quem teve lesão, entender que tem fisiologicamente, seu corpo é diferente agora, mas mais do que isso, existe um trauma emocional nisso tudo. E eu simplesmente falar, não, eu prefiro não fazer mais alongamento, ou fazer de leve, porque eu não quero me machucar de novo, não é o que vai te ajudar nesse processo. Você precisa abraçar que você teve uma lesão, entender que isso aconteceu sim, e agora começar a fazer alongamento de uma forma um pouco mais consciente. O Thiago colocou assim, Mari, e quando as tensões são mais próximas às articulações? Então, quando a gente tem dor próximo da articulação ali, mas você sente que é uma dor muscular por fora, tá tudo bem. Agora, quando essa dor é lá dentro da articulação, então uma dor dentro do joelho, uma dor lá dentro do quadril, aí pare de fazer o que você está fazendo, procura um médico para entender o que está acontecendo aí. Porque pode ser que você esteja comprimindo estruturas ali, lesionando estruturas dentro da sua articulação, ok? E bolinha, automassagem, a gente nunca faz em cima da articulação. Exceto, o quadril ali, que tem o bumbum, por exemplo, né? Ele tá em cima da articulação, só que é um volume muscular muito grande, então não tem problema. Mas o joelho, ele não tem volume muscular em cima, então eu consigo sentir o osso. Sentir o osso, eu não vou fazer automassagem ali. Na coluna, eu sinto o osso da minha coluna, eu não vou fazer automassagem ali, mas nem por nada nessa vida. A Aline perguntou, é bolsa de água quente ou bolsa de gelo? Gelo. Tá? A gente faz, eu fiz o meu alongamento, eu faço a automassagem, depois eu posso fazer gelo. Posso, não é obrigatório, tá? Eu posso fazer um pouquinho de gelo ali, 20 minutos de gelo, vai ajudar a fazer esse contraste, porque a automassagem aumenta a temperatura da sua musculatura, faz a vasodilatação ali, e o gelo vai fazer a vasoconstrição, vai fazer essas substâncias irem embora. Agora,
Eu sinto que minha musculatura tá cansada, eu tô, né, com uma musculatura mais cansada, mais estressada, não é um mecanismo de lesão, nada, é só uma musculatura cansada. Aí a gente usa o quente, que não é o caso do alongamento. Aguinaldo, entrei agora, como faço para assistir essa aula? Aguinaldo, você pode voltar à live e assistir desde o começo. Você pode já se inscrever no canal, assistir tudo que tem aí. Você pode participar de um evento chamado Semana do Alongamento, que vai acontecer no dia 24 de janeiro, que lá vai explicar tudo sobre zerar a abertura. Show de bola! E, gente, lembrando, a gente tem live aqui às 9 da manhã e às 18 horas, ok? Live às 9 e às 18. O que eu aconselho você fazer? Cara, se você pode estar comigo ao vivo às 9 e às 18, coloque o seu celular para despertar, porque aí seu celular vai despertar falando live da Tia Mari. Você vai vir para o canal, vai lá, assiste a live, beleza? Não deixa acumular. Agora, não, Mari, às 9 eu posso, coloca às 9, às 18 eu não posso, tá? Qual horário você poderia assistir às 18? Às 20 da noite? Coloca às 20 da noite. Lembrando que são temas diferentes, a live da manhã, a live da noite não é repetida. Isso, nenhuma live é repetida, né, Tia Joana? Não é. Nem que a Tia Mari quisesse fazer repetida, a Tia Mari não lembra? Show de bola. Tem mais algumas dúvidas aqui. Não sei se vai dar para responder tudo, que você tem uma aula agora, né? Tá, vamos aí. Essa do Jean aqui, ó. Boa noite, Mari. Ainda assim, seria nocivo pôr as mãos na ponta do pé sem arrebitar o bumbum, como você mesma disse? E se for minha intenção também alongar as costas, alongar a lombar para vertebrais? Posso fazer este mesmo movimento com as costas curvadas? Sim, Jean, isso aí, ó, gente. Esse alongamento aqui é um alongamento. Isso aqui é errado fazer? É errado fazer isso? Depende. Depende do seu objetivo. Se o objetivo é alongar gastrocnêmio, deixa eu falar do jeito que fique mais fácil para vocês. Batata da perna, sim? Se o objetivo é alongar lá a batata da perna, a parte de trás da perna, bumbum, região lombar, a musculatura que está em volta da coluna ali, os nossos paravertebrais, se o objetivo é pegar tudo isso aqui, show de bola, tá certinho. Sim? Não, Mari, meu objetivo é zerar a abertura. É chutar alto. Se seu objetivo é chutar alto, então você esquece as costas agora. Eu vou deixar minhas costas bem retinha, eu vou tentar empinar o máximo possível do meu bumbum e eu vou tentar tracionar o máximo possível dessa perna. Para quê? Para que eu consiga impor a tração que eu preciso nessa região aqui. Sim? Aí o exercício se torna mais difícil, pode ser que eu não consiga pôr a mão no pé, minha mão tem que vir pro meio da perna, mas eu estou trabalhando a musculatura certa. Ok? E aí vem uma dica extra. Se você quer ganhar mais flexibilidade, né, da musculatura aqui da região de lombar, dos paravertebrais e tal, para que a gente vai somar a musculatura? Eu vou alongar a parte de trás da perna e costas. Quando eu somo tudo isso, o meu limite de dor acaba sendo maior, eu acabo sentindo mais dor. Vem estímulo de dor na perna e vem estímulo de dor na musculatura das costas. Além disso, a minha musculatura da perna pode limitar, pode ser que ela não esteja tão alongada e ela limite o meu alongamento das costas. Então, o ideal é você trabalhar, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, chão nessa estrada de alongamento, na minha opinião, sempre, independente do seu nível, se você é avançadaço, isole os grupos musculares. Não é isolar o músculo, é isolar os grupos. Então, agora eu vou fazer alongamento para posterior de perna. De preferência, não vou colocar nem a panturrilha na jogada. Não quero alongar ela, quero alongar só isso aqui. Se eu não quero alongar ela, o que eu faço? Eu solto o meu pé. E aí, eu trabalho só isso aqui. Agora, não, eu quero alongar a perna inteira. Então, eu vou pôr o meu pé. Eu puxo o meu pé para cima. Ele traciona esse músculo aqui. Ok? Quero alongar as costas. Dobra, enrola e vai lá para frente. Aqui eu estou alongando as costas e não estou limitando esse alongamento com as pernas. Tudo bem? Isso faz com que a gente faça alongamento de forma otimizada, que é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês na semana do alongamento.
As pessoas às vezes me perguntam, ai Mari, me passa aí quais são os exercícios de zerar a abertura. Gente, não é um exercício, é como você faz o exercício. São esses detalhes que fazem toda a diferença se você quer zerar uma abertura, se você quer ser mais flexível, se você quer ter mais qualidade de vida, se você não quer ficar perdendo tempo e fazendo alongamento de jeito que talvez não seja tão otimizado. Tá bom? Mas a gente vai falar disso lá na semana do alongamento. Última para fechar. Vá, te ajuda. Ah, tia, tem que fazer coque ainda, ó. Mari, eu faço massagem usando apenas as mãos após os meus alongamentos. Posso continuar dessa forma? Lembrando que tenho 58 anos, sou do karatê e espacate quase zerando. Ó, se você tiver umas mãos fortes, que consegue pegar no músculo de verdade, apertar gostoso, pode. Sim? Agora, no caso, cara, minha musculatura é super, super forte, né? Vocês que fazem karatê também deve ser. Musculatura forte, para a gente apertar lá no fundo, para realmente sentir, tem que pôr força nesse polegar. Então, aí precisa ver se tá mais machucando os dedos do que a automassagem sendo eficiente. Testa com a bola, testa passar a bola apertando, testa com as mãos e ver o que você sente mais no músculo e menos nos dedos. Fechou. Nas próximas lives a gente vai tirando o restante das dúvidas. Show, galera. Desculpa, tá? Mas assim, já estamos 47 minutos, eu dou aula daqui a pouquinho. Então eu vejo vocês amanhã às 9 da manhã. Fechamos, Tia Ju? Fechamos. Fechamos, galera. Quem não se inscreveu ainda na Semana do Alongamento, os links estão aí nas lives. Ó, recado da Tia Ju. Não pode ignorar não, viu? Abre o zóio. Beijo, beijo, beijo. Beijo, galerinha do Instagram. E a gente se vê amanhã às 9 horas da manhã. 9 horas